Tirania de Aço capítulo 262. Batalha na fronteira oriental. Meses se passaram e, enquanto as guerras eram travadas na Boêmia e no norte da África, a Europa Oriental estava longe de ser pacífica. Vendo que os Rus e a Horda Dourada começaram a invadir o Estado Teutônico, a comunidade polaco-lituana decidiu vingar sua perda em Grunwald e entrou na briga. Após a derrota em Grunwald e o aumento do poder do Estado Teutônico, o Reino da Polônia e o Grão-Ducado da Lituânia se unificaram na comunidade polonesa lituana décadas antes da vida anterior de Berengário. A razão para isso era simples: o Estado Teutônico era uma ameaça crescente e, ao unir seus dois países, eles poderiam obter uma vantagem contra seu inimigo comum. Como tal, o Estado Teutônico se viu cercado por forças hostis, todas elas detinham um poder considerável. No momento, a comunidade polaco-lituana era considerada uma das grandes potências da Europa Oriental. Com a coalizão da comunidade polonesa-lituana, a Horda Dourada e os vários estados russos, a Ordem Teutônica agora enfrentava uma ameaça esmagadora. A Ordem já havia perdido todo o território conquistado em sua guerra com o Grão-Ducado de Moscou e foi forçada a voltar para suas fronteiras iniciais, onde atualmente mantinham a linha contra todas as adversidades. A escolha de se retirar das regiões recém-conquistadas e defender o coração não foi tomada de ânimo leve pelo grão-mestre da Ordem Teutônica. Ele sabia que suas forças seriam incapazes de manter as terras que haviam conquistado anteriormente e, portanto, optou por fazer uma retirada estratégica. Ele esperava pedir a paz com as outras potências, desistindo de seus ganhos na guerra anterior. Em vez disso, a Polônia-Lituânia entrou na guerra e estava decidida a destruir o Estado Teutônico. No momento, o grão-mestre da Ordem Teutônica estava parado nas muralhas de um castelo na fronteira leste do estado. No campo abaixo havia uma coalizão de forças agitando as bandeiras de suas nações e terras feudais individuais. O exército tinha bem mais de 50.000 homens, em comparação com os 10.000 defensores que a Ordem Teutônica conseguiu reunir para defender a entrada em seu território. O homem instantaneamente xingou baixinho enquanto olhava para a enorme horda que se reunia do lado de fora do castelo. Maldito idiota, Simeão! Se ele não estivesse obcecado em se vingar de Berengário, o amaldiçoado, eu não teria perdido tantas tropas em Oberstdorf. Com aqueles 10.000 homens, isso poderia ter sido evitado. O Estado Teutônico estava à beira do precipício e sitiado por todos os lados. Se eles continuariam a sobreviver como um Estado independente ou enfrentariam um colapso completo e total, dependia dele. Para isso, o grão-mestre apenas suspirou enquanto expressava os pensamentos em sua mente. O último grão-mestre da Ordem Teutônica. Não sei se riu ou chorou. Felizmente para ele, nenhum dos homens sob seu comando estava por perto para ouvir suas dúvidas. De fato, prejudicaria o moral se a palavra se espalhasse como o grão-mestre se sentia condenado por dentro. O cerco ainda não havia começado de verdade. Em vez disso, o exército se reuniu fora dos portões com a intenção de intimidar os defensores atrás de suas poderosas muralhas. Claro, para um exército de fanáticos católicos como a Ordem Teutônica, tal coisa nunca ocorreria. Mesmo que eles tivessem começado a encher suas fileiras com criminosos para compensar suas perdas, a doutrinação que ocorreu durante a iniciação havia feito uma lavagem cerebral completa desses criminosos em soldados de Cristo, que não temiam a morte. Assim, as táticas de intimidação não alcançaram o efeito desejado pelas forças sitiantes. No momento, as tropas sitiantes estavam construindo trabucos no campo. Essas armas seriam usadas para bombardear o castelo no futuro próximo. Claro, trabucos foram construídos abaixo das paredes pela Ordem Teutônica, e ao ver as armas de cerco inimigas sendo construídas, o grão-mestre gritou com seus homens abaixo das muralhas: "Prepare-se para atirar na formação inimiga. Quero aqueles trabucos nocauteados antes que possam causar algum dano real." Com este comando, o cerco finalmente começou e, como tal, a Ordem Teutônica instantaneamente começou a carregar os trabucos com jarros cheios de piche,
Esses frascos seriam acesos antes de serem lançados nos trabucos inimigos que estavam em construção. A esperança era que eles pudessem eliminar as armas de cerco do inimigo antes que pudessem ser construídas adequadamente. Os numerosos trabucos dentro do castelo começaram a lançar seus potes de piche em chamas sobre as paredes e formações inimigas. A primeira salva disparada errou totalmente os alvos e, em vez disso, atingiu os soldados no campo, acendendo-os em chamas e espalhando a substância semelhante ao catrão por suas fileiras. Com isso, o grão-mestre baixou a viseira de seu capacete e ordenou aos arqueiros que atirassem contra a infantaria inimiga. Bata. Empate. Solte. Com esses comandos, uma saraivada de milhares de flechas começou a encher o céu e chover sobre os oponentes abaixo, bloqueando o som enquanto fazia, pelo menos até certo ponto. Apesar disso, os atacantes não mudaram de posição. A maioria ergueu os escudos e outros foram afetados diretamente pela saraivada. Flechas e setas penetraram nos corpos de dezenas de homens. Alguns deles morreram no local, outros caíram lentamente no chão e começaram a sangrar. Muitos não foram afetados, pois suas armaduras impediram que os projéteis atingissem seus objetivos. Enquanto flechas e dardos eram lançados nas forças da coalizão abaixo, os atacantes responderam ao fogo contra os soldados da Ordem Teutônica e dispararam suas flechas sobre os homens estacionados nas muralhas. Era significativamente mais difícil acertar um arqueiro escondido atrás de um melão do que chover flechas nos oponentes que estavam no campo. Como tal, os defensores foram protegidos principalmente pelas poderosas muralhas do castelo enquanto continuavam a ceifar as vidas das forças inimigas com sua rajada de tiros. Enquanto as flechas caíam sobre os atacantes, a Ordem Teutônica terminou de recarregar os trabucos e lançou outra saraivada em seus alvos. Desta vez, um dos jarros de piche pousou em seu alvo e sua chama instantaneamente começou a envolver o trabuco inimigo, que estava quase pronto. Lenta mas seguramente, o piche em chamas começou a transformar o dispositivo de cerco de madeira em cinzas. Os engenheiros próximos, que tiveram o azar de serem cobertos pela substância flamejante semelhante ao catrã, gritaram em agonia enquanto as chamas engolfavam seus corpos. Apesar disso, ninguém se moveu para ajudá-los e logo eles caíram para a morte. Sob o fogo de mísseis da Ordem Teutônica, o general da Horda Dourada deu sua ordem de cima de seu cavalo. Levante as escadas. Com isso, homens de todas as nações da coalizão começaram a correr em direção à parede enquanto carregavam escadas com eles. A intenção era escalar as paredes e lutar contra os defensores no topo das muralhas. Enquanto essas escadas se posicionavam, o comandante polonês lituano emitiu seu decreto. Solte o ariete. Ao ouvir isso, as forças polonesas lituanas na vanguarda imediatamente começaram a colocar o ariete em formação. O ariete foi rodado e coberto com fortificações para proteger contra o fogo de mísseis. A infantaria fortemente blindada usada para empurrar o dispositivo estava relativamente a salvo das ações do defensor. No entanto, quando o ariete finalmente se posicionou, os defensores imediatamente lançaram um caldeirão de piche ardente no inimigo abaixo. Embora os homens que operavam o ariete estivessem diretamente protegidos da substância, ela lentamente começou a corroer sua cobertura. Eventualmente, os soldados da coalizão ficaram sem proteção contra o fogo do míssil. Mais importante, a próxima onda de piche ardente os deixou torrados vivos em suas armaduras enquanto a substância viscosa inflamada os cobria. Quando o grão-mestre teutônico contemplou a visão do ariete inimigo sendo destruído, ele sorriu sob sua viseira e gritou para o inimigo, que não conseguia ouvi-lo nem entendê-lo. Inimigos de Deus! Eu juro pelos céus que você vai quebrar seu exército tomando este castelo. Embora eu possa morrer, entrarei no reino dos céus sorrindo sabendo que o Estado teutônico sobrevive. Quando os defensores ouviram essas palavras de seu grão-mestre, eles foram tomados de zelo e rugiram o grito de guerra de todos os cruzados no ar enquanto lutavam por sua própria sobrevivência. Deus quer.
O canto dos cruzados enquanto defendiam desesperadamente seu castelo em sua fronteira oriental e Konohar enquanto as forças da coalizão tentavam romper as defesas da Ordem Teutônica. Ao fazê-lo, as forças inimigas compreenderam plenamente a determinação do inimigo que enfrentavam e sabiam muito bem que esta guerra seria longa e sangrenta. Este foi apenas o primeiro dia do cerco na fronteira oriental e duraria muitos mais. Os bravos soldados alemães de Cristo mantiveram seu território, lutando e morrendo por sua crença contra um exército que eles consideravam pagãos. Os resultados desta batalha não seriam conhecidos pelo mundo em geral por algum tempo. Por fim, a Ordem Teutônica seria derrotada e seu grão-mestre morto em batalha. A perda sofrida pela Ordem Teutônica na fronteira oriental abriria as comportas para a coalizão invadir suas terras. Dentro de um ano, o Estado teutônico se encontraria em frangalhos, mal segurando o pouco de terra que lhes restava. Tirania de Aço capítulo 263, solicitando artilharia. Meses se passaram desde que a Ordem Teutônica começou sua batalha na fronteira oriental. Do outro lado do mundo, no Egito, Aretas empurrou os mamelucos de volta para Alexandria. Conquistando a cidade de Alexandria foi de significativa importância cultural para o Império Bizantino. Depois de perdê-lo, o imperador enviou pessoalmente seu excelente general para recuperá-lo. O resto do território deveria seguir a reconquista da antiga cidade. Aretas e seu exército estavam presos fora da cidade de Alexandria. O cerco já durava 2 semanas e Aretas estava começando a ficar impaciente. O que ele precisava era de artilharia superior. No entanto, ele estava armado com alguns pequenos canhões de bronze. Por causa disso, ele não podia bombardear a cidade regularmente. Em vez disso, ele teve que manter esses canhões com medo de que eles pudessem se romper devido à sobrecarga. Por causa disso, o cerco estava indo muito mais devagar do que normalmente. Após sua primeira batalha com Aretas do Mamluque percebeu a necessidade de artilharia de campo. Afinal, as forças de Berengário tiveram grande sucesso por causa disso. Como tal, ele desejava colocar as mãos em algumas armas de campanha e usá-las para derrubar essas paredes. Desde a primeira batalha para recapturar o Egito depois de séculos nas mãos de outros impérios, Aretas havia enviado uma mensagem a Andronicos, que vivia em Constantinopla, ordenando que o homem viajasse para Cufistene e negociasse com Berengário a compra de canhões. Hoje Andronicos finalmente chegou a Cufistene, enquanto Berengário tomava o café da manhã com sua família e convidados. Um criado se aproximou dele e sussurrou em seu ouvido. Depois de fazer isso, o homem largou os talheres e limpou a boca com o guardanapo. Depois, levantou-se abruptamente da mesa e alertou Linde e Honoria sobre a presença do enviado bizantino. Parece que Andronicos está aqui para discutir negócios. Lady Valeria, eu não quero que nenhuma confusão ocorra com sua presença, então eu humildemente peço que você se isole em seu quarto por enquanto. Honoria rapidamente entendeu a intenção de Berengário. Ela começou a suspeitar que Berengário conhecia sua identidade e, como tal, ela acenou com a cabeça e sorriu antes de partir. Claro, qualquer coisa para você, sua graça. Com isso, Honoria fugiu para seus aposentos e se escondeu do enviado bizantino, embora não soubesse quem era Andrônico, pois nunca havia entrado em contato com os subordinados de Aretas. Ela estava ciente das dificuldades se o enviado do Império soubesse que ela estava escondida em Cufistene sob uma identidade falsa. Depois que Honoria desapareceu sem deixar vestígios, Berengário ordenou a um de seus criados que levasse o seu prato e limpasse a mesa. Livre-se dos pratos de Valéria e faça parecer que ela nunca esteve aqui, e rápido. Ouvindo isso, os servos imediatamente foram até o lugar de Honoria enquanto Berengário entrava no salão principal, onde o homem chamado Andronicos esperava pacientemente. Quanto a Linde, ela ficou no refeitório com Henrietta e continuou sua refeição. No momento em que Berengário viu o homem, abriu bem os braços e aproximou-se do homem dando-lhe um abraço amigável. Andronicos, meu amigo, já faz algum tempo desde a última vez que o vi. Diga-me, o que é tão importante para você viajar até Cufistene?
Andronicos aceitou o abraço amigável antes que os dois homens se distanciassem um do outro. Depois de fazer isso, ele informou Berengário sobre o motivo de sua visita. Meu amigo, da última vez que nos vimos, você era apenas um conde. Agora você é um poderoso duque. Estou genuinamente impressionado com seu crescimento. Quanto ao motivo de eu estar aqui, o motivo é estritamente comercial. Os strategos desejam-me para negociar a compra de artilharia. Eu sei que você não vai nos vender as armas magníficas que você usa na guerra, mas na verdade você pode criar algo adequado para nosso império usar contra nossos inimigos. Ao ouvir isso, Berengário coçou o queixo por alguns momentos. Se ele quisesse um aliado poderoso no Oriente, precisaria armá-lo com alguma forma de artilharia melhor do que usada atualmente pelo mundo feudal. Depois de pensar por alguns momentos, ele teve uma ideia brilhante e, como tal, apertou o ombro de Andronicos com um sorriso amigável no rosto. Tenho um projeto em mente, mas ainda não foi colocado em produção. Prometo que será mais avançado do que qualquer coisa usada por seus inimigos. No entanto, essas coisas não são fáceis de produzir. Vou precisar configurar uma linha de produção totalmente nova. Para transporte rápido, precisarei estabelecê-la em uma cidade mais próxima do Império. Levarei algum tempo para conseguir isso. O projeto que Berengar tinha em mente não era outro senão o Falconete, um dos primeiros projetos de canhão do Renascimento que foi amplamente utilizado pelas potências europeias. Era fino, relativamente leve, feito de ferro fundido e disparava um projétil de meio quilo. Também era capaz de disparar metralha, se necessário, sendo a metralha uma versão muito mais primitiva do tiro de canister que Berengar disparou de sua artilharia. Isso seria um enorme benefício nas batalhas de campo contra os inimigos do Império. Ainda assim, se Berengar entrasse em guerra com os bizantinos, seria totalmente ineficaz contra seus canhões de 12 libras. Com isso, Berengário poderia avançar seus aliados para o Oriente e bajulá-los. Andronicos ficou incrivelmente animado quando ouviu esta notícia e, como tal, curvou-se respeitosamente ao jovem duque da Áustria. Você tem minha gratidão. Diga-me quanto custaria essas armas. Para isso, Berengar começou a agir casualmente enquanto deslizava a mão para o lado. Não pense nisso. Eu entendo que você está em uma campanha amarga para recuperar seu território perdido. Vou presentear você com o primeiro lote de canhões como símbolo de minha amizade e, se precisar de mais, fornecerei tantos quantos você precisar. Quanto ao custo, você não precisa se preocupar com isso. Tenho certeza que a riqueza que você ganha do Egito e Cirene será mais do que suficiente para cobrir a dívida que você me deve depois que sua campanha terminar. Se você desejar, podemos equipar suas tropas com tantos arquebuzes, lanças e armaduras que eles precisam para atingir este objetivo também, nas mesmas condições, é claro. Para o Império, isso pode ser considerado um enorme favor. Embora o Império fosse rico, equipar um exército com equipamentos novos e modernos era um preço alto. Algo que eles não poderiam fazer facilmente enquanto estivessem em guerra com o sultanato mameluco. No máximo, eles poderiam comprar alguns lotes de cada vez, mas Berengar estava se oferecendo para equipar totalmente seu exército com equipamentos modernos de graça, pelo menos por enquanto. Quando eles finalmente vencessem a campanha e conquistassem os territórios do Egito e Cirene, o Império estaria desfrutando de mais riqueza do que nos últimos 800 anos. A essa altura, eles poderiam pagar rapidamente a dívida que deviam a Berengar em um pagamento gigantesco. Era uma oferta atraente, mas Andronicos não tinha poder para negociar uma decisão tão monumental. Como tal, ele rapidamente começou a atender à recomendação de Berengário. Vou ter que perguntar aos superiores sobre isso. Não tenho poder para tomar tal decisão. Berengário apenas sorriu e acenou com a cabeça ao ouvir isso e respondeu em um tom amigável. Eu entendo, transmita a minha mensagem a seus superiores com pressa. Enquanto isso, iniciarei a construção da linha de produção e começarei a produzir as armas. Se você recusar minha gentileza, podemos sempre vender os canhões e equipamentos para você na frente. As amáveis palavras de Berengário continham um significado oculto.
Ao dizer que eles estariam recusando sua gentileza, ele estava insinuando que isso prejudicaria as relações diplomáticas com a Áustria. Afinal, seria visto como um insulto por Berengário. Esta pequena ameaça estava ligada às suas palavras gentis e, embora Andronicos não percebesse, o imperador certamente perceberia quando ouvisse essas palavras. Embora Berengário ganhasse uma grande soma negociando essas armas com os bizantinos, ele não se importava com isso. Se os bizantinos aceitassem sua oferta, havia apenas uma coisa que Berengar pediria como pagamento por sua enorme dívida que se acumularia ao longo de sua guerra com o sultanato mameluco, e essa foi a mão da princesa Honoria em casamento. O desejo de uma vitória rápida no norte da África após décadas lutando contra um impasse com seus inimigos seria o suficiente para Andrônico e Aretas convencerem o imperador a concordar com os termos de Berengar e, ao fazê-lo, cairiam direto em sua armadilha. Berengar poderia considerar as armas e armaduras que forneceu ao enorme exército do Império Bizantino como dote para Honoria, e a dívida seria paga no momento em que se casassem. Para ele, essa era a maneira perfeita de estabelecer uma aliança de longo prazo com o Império Bizantino, ao mesmo tempo em que consolidava a reivindicação de sua dinastia ao Império como um todo. Mais importante, isso quebraria a aliança entre a França e o Império Bizantino. Este era o verdadeiro objetivo de Berengário com seus planos em relação à Honoria. A França era um vizinho com o qual uma Alemanha unida estava destinada a se chocar no futuro. Se Berengário não desejasse travar uma guerra em duas frentes, ele precisaria romper a aliança que os franceses tinham com os bizantinos. Isso foi fundamental para seus planos para o futuro. A Alemanha sempre sofreu devido à sua posição geográfica como centro da Europa em sua vida passada. Muitas guerras foram perdidas porque foram forçados a lutar em duas frentes. Ao estabelecer uma aliança com a grande potência do Oriente, Berengar poderia garantir que seu flanco estivesse seguro para se concentrar em seus futuros inimigos do Oeste. Assim, enquanto Andrônico deixava o castelo de Kufstein e iniciava a longa jornada de volta ao Império, Berengário sorria. Se tudo corresse como planejado, ele teria desferido um golpe significativo em seus futuros inimigos sem que ninguém percebesse. Tirania de Aço capítulo 264. A Santa Donzela da França. O tempo voou mais uma vez. Ao longo dos meses, enquanto Berengar aproveitava o período de paz que havia estabelecido na Áustria para transformar seu ducado em uma potência significativa, a França se viu engolfada pela guerra. Durante décadas, os ingleses tentaram invadir o reino da França em uma tentativa de controle do trono francês. A Inglaterra conquistou ganhos consideráveis no ano passado e, a cada dia que passa, mais terras francesas caíram para os invasores ingleses. Quando Aubry voltou do Império Bizantino, ele foi enviado para a guerra contra os ingleses por seu pai, o rei Gilles de Valois. No momento, o príncipe efeminado estava vestido da cabeça aos pés com uma armadura de chapa de aço, ao contrário da Áustria, onde o aço era um recurso compartilhado. Na França, era uma mercadoria rara, e equipar um homem com uma armadura completa composta de um material era uma grande despesa. Devido ao fato de seu tabardo estar manchado no início do dia, Aubry carecia das cores que o distinguiam como membro da família real. Na verdade, ele parecia um homem de armas comum. Como tal, poucos homens em ambos os exércitos sabiam de sua identidade. Aubry estava participando de sua primeira batalha. Apesar de ser um espadachim lendário, ele não era um soldado experiente e, como tal, estava bastante nervoso com o conflito. Atualmente, atuava sob o comando do Duque da Borgonha enquanto as forças francesas lutavam contra os ingleses em um campo dentro do Ducado da Borgonha. Na vida anterior de Berengar, o Ducado da Borgonha trairia o trono francês e ficaria do lado dos ingleses no ano seguinte. Claro, isso aconteceu depois que o herdeiro real francês assassinou o duque. Nesta linha do tempo, tal coisa pode não ocorrer, afinal, Aubry era o herdeiro e era uma pessoa totalmente diferente do príncipe herdeiro durante a vida anterior de Berengar. Aubry lutou ferozmente ao lado do Duque da Borgonha enquanto o homem avançava com suas forças contra as linhas inglesas. Como um jovem pequeno e efeminado,
Aubrey carecia de força física, especialmente em comparação com os veteranos cavaleiros ingleses que ele estava enfrentando. Assim, ele teve que compensar sua falta de poder com suas habilidades com a espada. Ele estava atualmente protegido por um grande bacinete, que bloqueava seu lindo rosto. Seu cabelo loiro cor de mel escorria para a parte de trás do elmo, criando a imagem nas mentes dos ingleses e franceses de que ele era uma guerreira liderando o ataque contra seus inimigos. Sua delicada figura feminina, vestida com armadura fina, não ajudava a resolver essa confusão. O arqueiro inglês atirou nos cavaleiros franceses enquanto eles avançavam para a briga, em cima de suas montarias. No momento, Aubrey estava equipado com uma lança e colocou-as sob o braço enquanto enfiava a ponta da arma no peitoral de um cavaleiro inglês, espetando o homem com o impacto. A cavalaria fortemente blindada de ambas as forças se chocou, enviando cavaleiros e lordes para a morte. Talvez fosse a vontade de Deus, mas o príncipe efeminado conseguiu sobreviver ao ataque, assim como o duque da Borgonha. Enquanto os dois exércitos lutavam em uma batalha de vida ou morte, Aubrey foi derrubado de seu cavalo por uma lança e, embora não o tenha matado, certamente amassou seu peitoral e quebrou uma ou mais de suas costelas. Respirando fundo, uma lágrima se formou nos olhos do jovem príncipe sob a viseira de seu grande bacinete enquanto ele lutava para respirar. A dor era insuportável, mas, apesar disso, ele lentamente se levantou, onde soltou sua espada longa da bainha e a usou para se esquivar de um golpe que se aproximava de um homem de armas inglês. Depois de desviar o golpe, Aubrey girou sua lâmina, agarrando o aço frio pela mão e usando o pumo para atingir o capacete de ferro de seu oponente, cedendo e esmagando o crânio do homem ao fazê-lo. Uma dor aguda, como uma faca perfurando seu abdômen, abriu caminho através da caixa torácica de Aubrey. A cada movimento, ele sentia como se fosse desmaiar. Apesar disso, o jovem príncipe continuou lutando no campo de batalha. Se ele não lutasse, certamente morreria neste dia. Assim, ele girou sua espada de modo que ele estava mais uma vez empunhando-a pelo punho e perfurou a armadura gambesão de um soldado inglês próximo. Com o jovem príncipe cercado pelo caos da guerra, o duque da Borgonha liderou o exército e começou a cercar sua posição. Ele não podia permitir que o príncipe herdeiro morresse sob seu comando. Lenta, mas seguramente, a maré da batalha começou a mudar a favor do exército francês e, eventualmente, Aubrey foi revivido pelos corajosos cavaleiros e homens de armas da França que o alcançaram e permitiram-lhe um breve adiamento da batalha. Aubrey estremeceu de dor ao agarrar a parte amassada de seu peitoral. Depois, ele foi lentamente levado para longe do campo de batalha por alguns cavaleiros próximos que estavam preocupados com sua segurança. Aubrey foi forçado a recuar para o acampamento enquanto seus soldados lutavam sem ele. O médico de campo despojou Aubrey de sua armadura e roupas antes de examinar a caixa torácica, onde compartilhou a notícia com o menino. 3 de suas costelas estão fraturadas. Você se recuperará com o tempo. No entanto, por enquanto, aconselho você a ficar longe do campo de batalha. Um movimento errado e você pode ser morto. Depois de ouvir isso, Aubrey assentiu antes de se cobrir com um manto de seda. O material era raro na França, mas devido ao comércio de alguns mercadores austríacos viajantes, o menino podia se dar a esse luxo e usava sempre que tinha chance. O príncipe agarrou seu lado e estremeceu de dor enquanto se movia. Pouco depois, as abas da tenda se abriram para revelar o duque de Borgonha com uma expressão grave no rosto. O homem estava coberto pelo sangue de seus inimigos, mas não parecia ter sido ferido em nada. Quando o médico começou a examiná-lo, o jovem duque, que não tinha mais de 26 anos, empurrou-o para o lado antes de se aproximar de Aubrey enquanto envolvia o jovem príncipe em seus braços manchados de sangue. Graças a Deus você está bem. Não sei o que faria sem você. Depois de dizer isso, o homem começou a violar a língua do príncipe com a sua. Apesar desse ato de paixão, o príncipe não se afastou e, em vez disso, aceitou o presente. Era um segredo pouco conhecido que o duque da Borgonha e o príncipe francês mantinham um relacionamento ilícito.
Embora o duque fosse casado e tivesse 3 filhos, no momento em que pôs os olhos em Aubry pela primeira vez, ele se apaixonou e, portanto, nos últimos 3 anos, Aubry manteve um relacionamento com o Duque da Borgonha. Claro, o Duque da Borgonha era apenas um dos muitos amantes de Aubry. Ele era um jovem bastante promíscuo e, portanto, tinha mais de um homem ao seu lado. Ele estava em um caso escandaloso com vários de seus cavaleiros. O Duque da Borgonha não tinha como saber disso. Assim, ele pensou que o príncipe Aubry era leal apenas a ele. Depois de sua pequena exibição íntima, Aubry limpou o sangue do rosto do duque antes de sorrir gentilmente e fazer a pergunta em sua mente. Ganhamos. Para isso, o duque riu levemente antes de acenar com a cabeça. Eu estaria aqui se não tivéssemos. Embora fossem boas notícias, era muito cedo para comemorar. A invasão inglesa não era algo para ser encarado levianamente. Os franceses lutaram contra os ingleses por décadas e, no entanto, a guerra ainda não foi resolvida. Dito isso, o casal manteve silêncio por algum tempo. Eventualmente, o Duque da Borgonha expressou suas opiniões sobre o conflito que envolvia o Reino da França. Esta guerra está longe de terminar. No entanto, esta vitória é um bom começo. Com nossa Santa Donzela liderando o ataque, o moral de nossas forças está mais forte do que nunca. Aubry ficou confuso ao ouvir essas palavras e falou baixinho, enquanto tentava limitar a quantidade de dor que sentia nas costelas quebradas. Santa Donzela? O Duque da Borgonha tirou a manopla da mão e limpou a franja dos olhos de Aubry. Ao fazer isso, ele sussurrou no ouvido do jovem. É assim que nossas tropas estão chamando você. Eles viram seu cabelo cor de mel e sua figura pequena quando você atacou bravamente os cavaleiros ingleses. Sem seu tabardo, os homens começaram a pensar que você é uma mulher. É por isso que eles estão chamando você de Santa Donzela. Já se espalharam rumores sobre sua façanha em batalha, e os homens estão especulando sobre suas origens. Alguns estão até dizendo que você é uma jovem de baixo nascimento escolhida por Deus para liderar os franceses à vitória em nossa hora de necessidade. Se você me perguntar, é um apelido adequado à sua beleza divina. Ao ouvir isso, Aubry começou a corar ao olhar para o lado, não querendo olhar nos olhos de seu amante. Ele estava longe de ser piedoso, na verdade, pode-se chamá-la de personificação da luxúria. Apesar disso, ele recebeu um apelido tão bonito. Depois de um tempo, o príncipe efeminado começou a rir como uma menina. Para ele, foi a maior piada que já ouviu. No entanto, por uma questão de moral, ele continuaria a apresentar a imagem de uma jovem piedosa. Afinal, o que a França precisava agora mais do que nunca era um símbolo para apoiar. Assim, a armadilha luxuriosa que era o príncipe herdeiro da França tornou-se a Joana d'Arc deste mundo, embora na realidade se comportasse de maneira muito mais semelhante ao antigo imperador romano Heliogábalo. Claro, o caráter promíscuo da chamada Santa Donzela nunca seria revelado ao público em geral, nem sua identidade como príncipe da França. A guerra continuaria por algum tempo. Quem venceria a Guerra dos 100 Anos nesta linha do tempo ainda não foi determinado. Embora com a intervenção de Berengário nos assuntos deste mundo, tudo era possível. Por enquanto, os franceses continuariam lutando contra os ingleses, como faziam há décadas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.